palavra mudará a tua vida. Ouça a palavra de Deus. Deus falará ao teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com e youtube.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a palavra de Deus. Sua mão poderosa mão me faz triunfar, me fará habitar na eterna Sião. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim a santa palavra de Deus: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, Senhor, nosso Deus. Nós vemos aqui nesta palavra o Senhor Jesus avisando aos seus discípulos que perguntaram: quando será a tua vinda e quais são os sinais da tua vinda? E o Senhor Jesus, lhes falando, citou também referente ao amor, que por causa da iniquidade se multiplicando, o amor de muitos esfriará. A Bíblia não diz que o amor de todos esfriará, mas a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. De muitos são aqueles que estão com as suas lâmpadas vazias, sem o espírito da vida, sem o espírito do amor, sem o espírito de Cristo, o Espírito Santo, que nos torna uma nova criatura. E nós vemos o mundo caminhando para um abismo. Um mundo que criou uma cisterna rota que não retém chuvas, sendo que a própria chuva é Deus que manda. Então nós vemos que o homem criou o seu próprio mundo, seu mundo tecnológico, como diz o profeta Daniel, no capítulo 12, a ciência se multiplicará. E nós vemos a tecnologia, o homem que as pessoas sempre amaram, sempre adoraram, sempre honraram, tiraram Deus do trono e puseram o homem. E o próprio homem está destruindo os sonhos de todos os seres humanos na face da terra. O próprio homem que foi endeusado, que foi aclamado, que foi idolatrado, hoje está colocando robôs, máquinas, que vai ocupar o lugar de muita gente, onde não vai restar mais emprego, poucos empregos, somente para a elite, somente para os senhores feudais. E o restante do povo será como escravo, terá menos valor do que uma máquina, do que um robô. E por que isso acontece? Porque Deus entregou aos seus próprios desejos, porque eles não quiseram a Deus, rejeitaram o conselho de Deus, rejeitaram as leis de Deus. Então Deus entregou o ser humano a viver no seu próprio caminho, a criar uma cisterna rota. A ciência se multiplicou, a iniquidade se multiplicou. Você entra em algumas cidades e você vê, na própria capital paulista, está ali levantado um poste ídolo, aquelas torres altas, aquelas torres altas que são símbolo a Satanás, os postes ídolos, desde o tempo do rei Ezequias, dos reis da época de Israel, que não tiravam os postes ídolos, sempre deixava lá um poste de Baal, sempre deixava um rabo da serpente. Nós vemos em várias cidades, Rotary Club, poste ídolo,
É tantas coisas, tantas idolatrias. E onde que está Deus em tudo isso? Deus foi retirado. Nós não queremos que Deus seja rei sobre nós. Nós queremos que o homem reina sobre nós. Não foi assim que disse Israel? Não, nós não queremos que Deus reina. Deus enviou o profeta Samuel. E Deus muito se entristeceu. Deus muito se entristeceu porque eles não queriam que Deus reinasse sobre eles. E pediram um rei. E Deus colocou um rei para eles, o rei Saul. O homem não quis que Deus reinasse sobre ele. E escolheram um rei. Escolheram os seus presidentes para governar com um braço de ferro. E hoje nós vemos os próprios governantes oprimindo as pessoas. Um braço de ferro. Acabando com os empregos. Substituindo as mãos de obras humanas. E colocando máquinas, tecnologia. E aonde que o homem vai encontrar emprego? Do que ele vai viver? De máquina? Vai se alimentar do quê? Nós vemos a própria maldade do ser humano. A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, os agrotóxicos, destruindo tudo que Deus criou, envenenando as nossas águas com cloro, envenenando nossos alimentos com agrotóxicos, criando falsas comidas, adulterando o trigo, modificando a sua genética para 400 vezes mais glúten, que acaba com a saúde humana, que cria novas doenças e que vendem mais remédios e remédios e remédios e remédios. É a velha Torre de Babel. Vamos colocar os nossos nomes sobre a terra, para que os nossos nomes sejam conservados, sejam famosos, os nossos nomes, não o nome de Deus. E hoje nós vemos a raça humana caminhando para um grande abismo. O próprio ser humano destruindo tudo, porque o homem longe de Deus é semelhante aos animais que perecem. O ser humano sem Deus é pior do que um animal. Pior do que um animal. O amor se esfriou, entrou a tecnologia. As pessoas não conversam mais. Não conversam mais por telefone, nem pessoalmente, agora com esse vírus. Acabou-se o amor. As pessoas só se falam por mensagens, por videoconferência, mensagens escritas, gravadas, faladas, mas não conversam mais. O amor se esfriou. É só a tecnologia. E isso tem apagado o Espírito Santo de Deus na vida de muito crente. E agora, com as portas da igreja fechadas, a tendência é que muitos naufraguem na fé. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse o Senhor Jesus. Perseverar no quê? Perseverar no amor. Perseverar em ser cheio do Espírito Santo, porque sem estar cheio do Espírito, sem ter uma vida de oração, é impossível ter este amor. É impossível ter a perseverança. É quando a pessoa se enche da tecnologia, se enche das coisas desta vida e olha somente para o seu próprio umbigo. Então não tem como ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos o ser humano caminhando para um grande abismo sem fim. Em breve a fome estará alastrada na terra, porque o próprio homem, que o homem colocou, os governantes que o próprio homem votou, elegeu, esses mesmos governantes estão destruindo tudo, criando vírus em laboratório, como criaram a AIDS em laboratório, criaram a SARS, criaram o Ebola, criaram tantos vírus, propagaram a dengue, o Zika vírus para deformar os fetos, fazem abortos, transgridem as leis de Deus, idolatram o homem, se prostram diante da imagem da escultura.
E Deus não vê essas coisas? E Deus não vai retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo as obras das suas mãos? O ser humano caminha para um grande abismo. Ainda dá tempo de se converter dos maus caminhos e se voltar para o Senhor. Mas amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser que não dê mais tempo. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, hoje em dia é pecado falar de pecado dentro da igreja. É só falta, é erros, mas ninguém fala de pecado, ninguém fala de transgressão e de iniquidade. É pecado falar de pecado nas igrejas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, o amor de muitos. Mas aquele que perseverar em servir a Cristo, perseverar em ter uma vida de oração, perseverar em ler e meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, esse será salvo. Esse será salvo, porque guardou os mandamentos do Senhor. E você, ouvinte, que está do outro lado, ainda está confiando no homem? O próprio homem está acabando com os empregos do mundo inteiro. Está entrando a revolução industrial, a tecnocracia, e vai ceifar muitos empregos, vai fechar muitas indústrias e muitos comércios. E foram vendidos aí para muitos empresários chineses que estão dominando o mundo e vão tratar as pessoas como escravos, uma mão de obra barata, como eles fazem na China. E por que que Deus permitiu tudo isso? Porque o homem não se curvou diante de Deus, o homem não adorou a Deus, o homem não deu glórias a Deus. Então Deus entregou a mão de ferro, ao braço de ferro, aos inimigos, para que vejam a diferença de ser servo de Deus e ser servo do homem. Isso ainda é graça e misericórdia da parte de Deus, para que as almas se salvem e se arrependam dos seus maus caminhos e se volte para o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo, porque Deus permitiu tudo isso, como Deus permitiu para o seu próprio povo que estava no Egito. Deus permitiu que Faraó massacrassem o povo, oprimissem o povo e escravizassem eles por 400 anos. Eles viram o que era servir os inimigos, como o povo de Israel viram o que era servir os inimigos, quando vinham os midianitas e amalequitas e destruíram tudo o que eles plantavam. Vinham como gafanhotos. E assim estava também Israel no Egito, queimando tijolos para Faraó, construindo um império para Faraó. Escravizados, levando chicotes nas suas costas. Essa é a diferença. Aquele que serve o homem é chicoteado. Aquele que adora o homem, que não quer ter Deus como Deus na sua vida, é chicoteado pelo diabo, por Faraó. Então Deus está permitindo tudo isso, para que o povo se volte e se arrependa dos seus maus caminhos e sejam salvos no dia da ira do Senhor nosso Deus. Esta palavra que Deus trouxe agora pela manhã ao meu coração. Esses conselhos da parte de Deus para as nossas vidas. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores. E vós que sois de duplo ânimo, humilhai-vos, chorai e lamentai. Converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Se achegue a Deus, enquanto há tempo, enquanto há vida há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Ó Santo Deus, esta é a Tua palavra que foi pregada, meu Deus, para todos nós. Pai, tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia de todos nós.
que precisamos de Ti, Senhor, que precisamos da Tua graça e da Tua força. Ao Deus vivo que fez os céus e a terra, pertence toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Teu nome santo, Pai. Como diz a Tua palavra, não terás outros deuses diante de mim. Não se curvará diante de imagem alguma. Servirás ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. Este amor, meu Pai, que o Senhor é digno, como os anciãos, 24 anciãos que lançavam as suas coroas diante do Senhor. Ó Deus, e o homem que não serve a Ti, serve o próprio homem e é escravizado, porque o Senhor diz que aquele que é servo do Senhor, que é escravo de Ti, o fardo é leve e o jugo é suave, mas aquele que é escravo do homem, escravo do mundo, é um jugo pesado, é castigador, é oprimente. O povo de Israel não queria que o Senhor fosse Deus sobre eles, e queriam um rei, como todas as nações tinham seus reis. Israel também queria um rei, e o Senhor lhe permitiu um rei, e levantaram a Saul como rei, e viram o que era a diferença de ser servo do Senhor e ser servo do homem. Ó Deus, o Senhor é justo. O Senhor, meu Pai, é o nosso Deus, que sabe o que é bom para todos nós, que sem a Tua presença, sem o Senhor em nossas vidas, nada somos, Pai. Somos um verme nesta terra. Sem a Tua luz, caminhamos nas trevas em completa escuridão. Mas o Senhor é o Deus de amor e de misericórdia. O Deus que nós não somos indignos nem de estarmos debaixo dos Teus santos pés. Ó, glórias a Deus! Tu és cheio de misericórdia e de graça, Pai. Faz nascer o Seu sol sobre maus e bons e faz vir as Suas chuvas sobre justos e injustos. O próprio homem, Pai, é beneficiado por Ti pela Tua misericórdia. O próprio homem não entende o grande abismo que ele está caminhando. Esses líderes governamentais estão caminhando por um grande abismo. O próprio diabo tem os enganado, como enganou desde o princípio do mundo. Mas aqueles que o Senhor acha graça, o Senhor abre os seus olhos para que vejam o quanto estão caminhando para a completa escuridão. Pai Santo e justo, toma em Tuas mãos todas as nações, e nada acontece sem o Teu consentimento. Não cai um pardal dos céus sem o Teu consentimento. Até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados por Ti. Tudo está em Teu controle. Tudo está em Tuas mãos. O Deus vivo, poderoso, que assenta no globo da terra e que sustenta a terra na palma da própria mão. O Deus que as nações para Deus é como um pingo d'água dentro de um balde. Que as nações são como o pó das suas sandálias. Oh, glória a Deus! O rei Herodes foi comido de vermes porque não deu glórias a Deus. Quem é o homem, Pai, para que dele se lembre? E o filho do homem? Quem é o ser humano na face desta terra? Nada é. Nada é, Senhor. Quem é o diabo para ousar diante de Ti? Nada é. Satanás será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A Tua justiça se cumprirá na face desta terra. Os céus se desenrolarão como um pergaminho. Naquele dia, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do firmamento, haverá terremotos, e o Senhor Jesus Cristo virá como um relâmpago do oriente ao ocidente. Ó Deus da glória, e enviará os seus anjos para buscar o Teu povo na face desta terra, os Teus escolhidos. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Bendito seja Deus para todos sempre. Coloca as Tuas mãos, meu Pai, sobre as nações da face desta terra.
Faz justiça, meu Pai, nesta nação brasileira. Olha para a corrupção que está alastrada neste país e que nada está encoberto diante dos teus olhos. E que o Senhor fará justiça nesta nação brasileira. O Senhor abate a todo soberbo, como o Senhor fez com Nabucodonosor. O Senhor coloca no pó da terra para comer pó. O Senhor abate a todo soberbo. Ai daquele que faz a sua casa a balança enganosa com sangue inocente, que acumula riquezas, ouro, dinheiro ilícito manchado de sangue. Ai daquele, como diz teu servo o profeta Isaías. Ó Deus, olha para todos os homens e vê que são pó nesta terra. Olha, Senhor meu Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nações, ó Deus, do povo que está sendo oprimido e castigado com vara de ferro do homem. Mas tudo está em tuas mãos, ó Deus. Tudo está em tuas mãos. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.